Fala comigo, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cleidir Mendes. E hoje estarei falando de um assunto muito importante para mim. E hoje é um dos vídeos mais difíceis e mais importante que irei gravar nesse canal, que é sobre a minha experiência com a medicina da floresta, a minha experiência bebendo o chá do ayahuasca. Ok? Então, já de praxe, dê o seu like, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Depois da vinheta, vamos para o tão importante vídeo. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, ó, nesse sol maravilhoso, nessa paisagem maravilhosa, aqui da rua Berkeley Street, na cidade de Worcester. Esse vídeo está sendo gravado aqui nos Estados Unidos, no decorrer dessa minha viagem que fiz aqui para me desconectar um pouco da minha realidade e pegar novas inspirações. Mas, enfim, que seja. Antes de mais nada, bebam água. É super importante. Bem, talvez eu prolongue um pouco nesse vídeo, mas porque esse vídeo é um vídeo muito importante. É um vídeo muito pessoal, muito íntimo, que fala sobre a minha espiritualidade. O conceito que tive depois de ter uma experiência com uma medicina milenar que muita gente não conhece e quem conhece existe um certo medo, um certo receio por não saber do que se trata e também existe muitos tabus aí, que é o chá chamado ayahuasca, que existem em várias vertentes, em várias religiões, e eu tive o privilégio de ser chamado, de ser convocado para ter essa experiência. E por que eu tive a vontade, o interesse, o intuito de beber esse chá do ayahuasca? Bem, como eu falei, esse vídeo é um vídeo que é um vídeo dos vídeos mais importantes para mim, e é um vídeo onde eu não falo nada de barbearia, né? Mas falo de mim, da minha percepção e como que eu precisava me conectar com o superior, com o divino e também comigo mesmo. Mas vamos lá, o porquê, né? O porquê que eu obtive esse chamado, ou o porquê que eu tive esse interesse em beber o chá do ayahuasca. Bem, eu fui criado por uma família bastante católica, certo? Bastante católica, onde minha mãe, minha avó era praticante assídua, onde eu fui batizado, já criei bebezinho, onde eu também fiz primeiro a Eucaristia, depois me crismei, só faltei casar, beleza? E nisso aí me deu, né, essa raiz cristã, com muitos ensinamentos bíblicos, com muitos ensinamentos da doutrina católica. E no passar do tempo, ali pela minha adolescência, eu meio que tomei um rumo diferente, né? Diferente do que a religião. E comecei a questionar várias coisas. Comecei a questionar por que Deus fazia pessoas ricas e pessoas pobres, porque Deus permitia ter crianças sendo abu, né? Não posso falar aqui. Por que que existe pessoas passando fome? Por que que existe pessoas assassinadas? Por que que existe acidente? E aquilo ali foi me trazendo uma certa angústia, uma certa raiva de Deus, sabe? E comecei a ficar incrédulo, né? Comecei a ficar incrédulo, comecei a ter raiva de pessoas que falavam de Bíblia, que falavam da palavra, que falavam de religião, que falavam de Jesus. E me lembro muito que foi no tempo que eu passei a beber, que eu passei a usar drogas, que, enfim, cara, viver uma vida totalmente desorganizada, né? Não me importando com o meu propósito, não me importando com as pessoas, taxando todo mundo, sendo o dono da verdade, tendo minha opinião, ela é a certa, bem autoritário mesmo. E nesse caminho, é um caminho muito, 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 muito perigoso para qualquer pessoa, certo? E comigo não foi diferente. Muitas das coisas
se desencaminhou, né, de um equilíbrio, né? Quando você se afasta da luz, muitas coisas perigosas podem acontecer. Muitas coisas perigosas podem acontecer. E eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de espiritualidade. Estou falando do bem, da sua consciência, certo? E ao me afastar disso, cara, me aconteceram muitas coisas que atrasaram a minha vida, que atrasaram o meu propósito, que atrasaram essa passagem aqui pela Terra. Mas também, por outro lado, se não fosse essas coisas, eu não teria a experiência que tenho hoje, eu não estaria falando aqui com vocês com autoridade sobre tais acontecimentos e não teria, talvez não teria a oportunidade, né, de viver o que eu vivo hoje. E no meio desse rolê, eu perdi toda a minha fé, cara. E quando você perde a fé, nada faz sentido. Quando você perde a fé, você começa a depositar a sua felicidade momentânea ou seu bem-estar em bebidas, em drogas, em jogos de azar, em pornografia. E eu vivi tudo isso, né? E cada vez me afundando em uma profunda depressão, e uma profunda ansiedade, e uma profunda infelicidade da vida, onde eu não via mais propósito, onde eu não respeitava princípios e, consequentemente, a minha vida totalmente desandou. E por um bom tempo, por um longo tempo, long time, vivi um loop infinito na minha vida. De viver no automático, de fazer coisas erradas, de talvez, né, até atrapalhar a vida de outras pessoas, com certeza. E me veio em conta, cara, que eu estava vivendo totalmente uma vida infeliz. Não sei se você já passou por isso, não sei se você está passando por isso, mas sabe, só quem passa sente de verdade o que é ser inútil para uma vida. Uma vida sem propósito é uma vida de inutilidade. E foi aí, depois de estar de casado, depois de ter minha filha, depois de ter separado, que eu cheguei no fundo do poço. No fundo do poço que eu digo, no fundo do poço de esperança, né? No fundo do poço de fé, no fundo do poço de, cara, de tudo que não é viável. E quando você está no fundo do poço, cara, a única saída que temos, a única saída que temos é sair, é subir. E cara, e quando você tá nessa fase, parece assim que o universo ele conspira tudo para dar errado. E você atrai realmente o que você respira, o que você vive. Não queria mais trabalhar, não queria mais sair da cama. Cara, eu só queria morrer, mas nem eu tinha coragem, porque eu tenho consciência do destino que é de uma pessoa que cefa a sua própria vida. Então, graças a Deus, tive essa consciência. Mas foi um período muito difícil na minha vida, de estar mesmo nesse loop de tristeza, de estar sorrindo, mas por dentro está totalmente podre, está quebrado, deslacerado. E foi aí que começou uma virada de chave na minha vida. Então, tive que mudar de cenário aqui por conta do sol, ficou muito quente e não tinha como continuar lá fora. Bem, continuando, depois de todo esse rolê, me conectei com algumas igrejas, me conectei com algumas religiões. Ambas foram fundamentais para essa minha construção, né, de consciência espiritual. E, enfim, me veio, né, um convite de um cliente que eu estava atendendo, que, é- que eu considero muito mais que um cliente, mais que um amigo, me considero como irmão, porque esse cara foi uma ponte para me tirar da situação que eu estava e me apresentar a União do Vegetal, que é um instituto muito sério, muito competente, com pessoas maravilhosas que me acolheram, que me receberam, uma comunidade incrível, como eu nunca, jamais vi em qualquer outro lugar. A União do Vegetal me transpareceu segurança, confiabilidade.
Então, eu fui para a minha primeira sessão, sessão de adventício, é onde a pessoa, né, o convidado, ele consagra a bebida ayahuasca pela primeira vez. E a minha experiência, ela foi surreal. Ela foi muito mais do que eu esperava. Porque quando você tá nessa ansiedade, você procura, busca, eu busquei conhecimento, busquei saber o que, que era a fundo, o que, que ele trazia, qual era o benefício, qual era o malefício. E, cara, e aquele ali vai se criando uma ansiedade, você cria uma expectativa e tudo mais. E a minha primeira consagração, minha experiência com a ayahuasca, eu tenho que dizer que ela foi surreal, maravilhosa. Algo que jamais eu poderia esquecer como foi a minha experiência. A gente chega no núcleo, recebemos uma entrevista, né? Se dá uma entrevista com um mestre, chamamos de mestre, que é o mestre da cerimônia. É apresentado, né, a ayahuasca, que a ayahuasca é a junção de dois vegetais, a chacrona e o mariri. Não vou entrar em detalhe aqui sobre isso, vocês podem pesquisarem aí no YouTube, tem várias informações. O intuito agora é falar sobre, né, relatar a minha experiência, o quão bom, o quão especial foi a minha consagração no nome vegetal. Cara, eu tava muito nervoso, eu tava, cara, ansioso demais. Quando eu ingeri, quando eu bebi o chá, a, tivemos ali a apresentação, né, da União, a apresentação, foram relatado uma ata de sócios, de normas, né? Isso aqui é muito importante. E começou a vir assim no meu corpo. O meu corpo ficava gelado, mas meu coração ficava acelerado. E eu com medo, e me lembro muito que também vinha uma paz, um silêncio e uma concentração. Num mundo muito barulhento, a minha mente, como é uma mente que tem, a minha mente passa várias coisas ao mesmo tempo, né? Muitas informações. Minha mente não para, não, ela não, cara, minha mente ela não dá uma pausa. Mente muito acelerada. E ali eu tava relax, naquela minha concentração. Começou a vir algumas mirações, que chamamos de mirações, são alguns flashes, sabe? Alguns relances da vida. E, no entanto, eu tive uma miração dos meus avós, deitado na cama, como se já estivessem, desde criança até a velhice. Me veio também uma miração de Jesus Cristo. Me veio uma miração também de cores ou desenhos assim sabe, do Nordeste, daquela coisa assim, do cordel e tudo mais. Naquele instante, eu comecei a ver a minha vida, fazer uma análise da minha vida. E o que era a vida? O porquê que eu estava nesse mundo? Qual era o intuito? Qual era o motivo? E, cara, me veio assim uma conexão com o mundo, com a Terra, com o planeta, com os irmãos. E uma palavra veio na minha mente: respeito, respeito, respeito. E nessa sessão me veio também a minha filha, sabe? O rosto da minha filha, desde bebê até completar assim, uma faixa de 18 anos, sabe? Mais ou menos. Cara, e eu chorava muito ao ver minha filha, chorava muito ao ver meus avós, a minha mãe, o meu tio que também faleceu. E o que me veio dali, daquela consagração, que cada consagração é muito particular para cada indivíduo. O que veio naquela consagração foi que existe uma força superior que cuida de todos nós e que nós temos que fazer o nosso papel aqui na Terra com excelência. E o que eu tirei dali, daquela consagração, foi que eu devo, de algum modo, servir as pessoas. Ou servir com ajudar, com ajuda comunitária, ou ajudar em entregar o meu conhecimento, compartilhar com as demais pessoas. Que é o que eu gosto muito de fazer, por isso que o intuito desse canal é compartilhar minhas experiências. E, cara, me veio muito isso, que nós somos
seres divinos tendo uma experiência humana aqui na Terra. E que nós estamos aqui para melhorar como seres humanos. E nessa primeira sessão, sim, eu falei que eu tenho um propósito na vida, nesta vida. E que eu não posso parar por nada. Porque tem alguém, se eu estou aqui, tem alguém me ajudando lá em cima a concluir o que eu estou vindo de pouquinho em pouquinho fazer aqui. Então, de alguém que estava sem esperança, de alguém que estava perdido, né, mentalmente, sem motivo para fazer o que eu faço, cara. Depois dessa consagração, me veio esse exame de que eu estou aqui para ajudar, para servir, para melhorar como uma pessoa, para melhorar. E a minha sessão, ela me fortaleceu muito com o que eu acredito, né, que é com Deus, que é com Jesus Cristo. E me trouxe uma paz. Claro que não foi assim, e nem será o fim de tudo. Foi o começo de uma jornada, de uma caminhada dentro dessa experiência espiritual. E eu, sim, eu estou muito feliz e sou muito grato ao meu amigo que me convidou, à comunidade que me acolheu e à minha consagração, que ela sim, ela mudou totalmente a minha percepção da minha vida, beleza? Então é isso, galera. Bem punk, né? Bem íntimo. Mas esse aqui é o relato da minha experiência com o consagrado e abençoado chá ayahuasca. Tamo junto. Valeu. Verde é a cor da esperança.